Sejam todos muito bem-vindos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu começo com uma pergunta, tá, para vocês. Quem aí já leu o livro O Monge e o Executivo? Acredito que alguns, não é verdade? Pois é, esse livro, ele fala sobre os princípios mais valiosos, né, sobre a liderança, tá? Onde ao encontro de duas ou mais pessoas, seja para qual finalidade for, existe aí a oportunidade de exercer liderança, certo? E você não lidera somente um grupo de liderados, né, na empresa. Você lidera também a sua família. Você lidera uma sala de aula. Você lidera um grupo de voluntários. Você lidera um time. E o que é a liderança? É a habilidade de influenciar as pessoas a trabalharem melhor, objetivando o bem comum. Legal, não é? Essa habilidade, assim como outras, elas podem ser desenvolvidas, né? Elas podem ser desenvolvidas e elas podem ser trabalhadas. Você pode liderar influenciando as pessoas por poder, forçando ou coagindo a pessoa a atender a sua vontade, ou você pode liderar por autoridade, levando a pessoa a fazer de boa vontade por causa da sua influência pessoal. Um exemplo de poder são os pais, né? Quando nós dizemos para os filhos, faça a lição, senão, né? 3 pontinhos aí, o que vem depois desse senão, né? Cada pai coloca depois dos 3 pontinhos o que quiser, não é verdade? E tem também o exemplo de liderança por poder de grandes líderes, né? Os líderes ditadores, não é verdade? E um exemplo de autoridade é quando a pessoa faz por você, porque você pediu, tá? Então, das duas formas, você consegue o que você quer, né? Só que você pode pensar assim, usar de poder é mais fácil do que usar de autoridade, uma vez que a autoridade exige conhecimento e estudo, né? Você ficar aprimorando as suas habilidades ali, você buscar conhecimentos, não é verdade? Então, por que não optar pelo modo mais fácil? Muita gente prefere ir pela forma mais fácil de se resolver as coisas, né? Do que pelas mais difíceis. Então, por que não liderar pelo poder, já que eu detenho o poder por conta da minha função, por conta do cargo que eu exerço? No começo, você liderar pelo poder pode até funcionar, mas com o passar do tempo, o uso do poder excessivo aí pode ser prejudicial para o relacionamento. E aí sim, este é o tema de hoje, relacionamentos. Então, como no relacionamento, né, entre casal ou entre pais e filhos, né, que às vezes o uso do poder excessivo na adolescência, no caso dos pais, gera o fenômeno de rebeldia, né, nos adolescentes aí. Então, tem pais que até procuram conversar, né, com seus filhos na adolescência e tem resultado, existe o diálogo. E tem situações que não tem. Tem pais que nem procura pelo diálogo, né, já exerce direto o poder. E é onde o filho acaba ficando rebelde. Mas há situações também que o poder se torna necessário, né, para colocar limites, seja em casa, né, ou seja no trabalho, para dispensar um mau colaborador. Então, há situações em que é necessário que você utilize do seu poder, né, do cargo que você exerce. Tem alguém aí na sua vida que você faria as coisas por ela de bom grado? Alguém da sua família, um líder que se tornou uma referência para você na sua vida? Existe essa pessoa para você?
Bom, de acordo com o livro, a autoridade, ela vem de servir aos outros, né? Você colhe aquilo que você planta. Vocês já ouviram esse ditado? Ele é muito utilizado, né? Você colheu, agora você planta. Não é assim que se fala? Pois é. O livro, ele trata disso. Você me serve e eu servirei a você. É você liderar pelo servir. É isso que o livro quer dizer. Servir com comprometimento, servir com sacrifício, servir com doação, você se doar pelos seus liderados, você se doar pela sua família, você se doar pelo seu time. Afinal, as necessidades delas. E olha que quando eu digo em atender às necessidades das pessoas, são as necessidades, não são os desejos, tá? São coisas distintas aí. Desejo é uma coisa e necessidade é outra. Tá? Nem tudo que eu desejo é o que eu preciso. E nem sempre nós distinguimos isso. Tá? Muitos liderados confundem essas duas palavrinhas aí. E é onde, às vezes, existe o desentendimento, né, entre líder e liderado, tá? No relacionamento aí. Então, o livro, ele fala que as qualidades, né, de um líder são a confiabilidade, a honestidade, a paciência, o compromisso, o cuidado, ser um bom ouvinte, o bom falador é aquele que ouve mais, respeito, incentivar as pessoas. Muito interessante. Todas essas habilidades são comportamentais, são escolhas. Nós fazemos as nossas escolhas, nós escolhemos como nos comportar, né? Nós temos a capacidade de aprimorar as nossas habilidades. Uns aproveitam dessa capacidade e, de fato, aprimoram, e outros não, deixa do jeito que está. Então, identificar quais as habilidades que nós temos de menos e quais que nós temos de mais. E dosar, né? Fazer uma dosagem aí. Dessas habilidades citadas, que são necessárias para um bom líder, né? Você identifica aquela que você tem menos e você aprimora essa habilidade, né? Leva ela para um nível mais elevado. É interessante que eu ouvi uma frase esses dias que vai de encontro a isso. Pessoas não são perfeitas. Equipes podem ser. E eu gostei dessa frase. Então eu tenho uma pergunta para fazer para você. Como você cuida dos seus relacionamentos? Né? Como você trata? Como você faz para cuidar dos seus relacionamentos hoje? Qualquer um deles, tá? Seja relacionamento com o seu parceiro, com o seu filho, com seus liderados, com seu colega de trabalho, né? Colega de departamento, com a equipe de loja. Como é que você cuida dos seus relacionamentos, né? Fazer pelo outro, sem esperar nada em troca. Esse ato, o ato de você fazer pela outra pessoa, sem esperar, né, nada em troca, gera reciprocidade, tá? Torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa. Faça por ela e não por você. Isso nós vimos na primeira live sobre influências, né? Como você influenciar pessoas, técnicas para influenciar pessoas. E se não me engano, esse foi o primeiro tópico, foi a primeira tática que nós falamos, né? Sobre a qual nós falamos, que cita os cães, né? O fato de ele não querer nada em troca e dar muito carinho para nós, né? Você mal chega e ele já vem lá com
o rabinho abanando. Com ele, né, com os cães, a gente aprende que você pode fazer mais amigos em 2 meses, interessando-se, né, pelas pessoas, do que em 2 anos, tentando conseguir o interesse dos outros sobre você. Então, como eu disse, isso gera reciprocidade, né? Outra tática foi a tática do sorriso, mas o sorriso verdadeiro. Tudo que você for fazer por uma pessoa, para outra pessoa, faça verdadeiramente, tá? Não sorriso amarelo, não sorriso forçado. Sorria, de fato, né? Abrace a pessoa com o seu sorriso, né? Faça com que a pessoa sinta-se bem recebido. Eu estou satisfeito em ver você. Diga isso para ela através do seu sorriso. Você deve sentir prazer em encontrar a pessoa. E ela precisa ver isso no seu sorriso, tá? Outra tática que nós vimos sobre como influenciar as pessoas foi a mágica de você se lembrar do nome da pessoa, né? Isso é muito importante também, porque a pessoa ela se sente única com o nome dela e ela se sente importante pelo fato de você se lembrar do nome. Seja um bom ouvinte para com os seus liderados. Agora, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Com tudo que a gente está falando aqui, com as táticas, né, de você servir as pessoas, de você gerar reciprocidade fazendo, né, pelas pessoas, não se iluda, tá? Nem Jesus agradou a todos, então não é você que vai agradar, ok? Formar um relacionamento interpessoal no trabalho, entre colegas, traz vários benefícios para as organizações e os profissionais, como feedback honesto, apoio durante momentos de crise, né? Esses momentos que nós estamos vivendo agora, melhora no clima organizacional da empresa. Então, é muito importante você criar esse relacionamento, certo? Mesmo profissionais que trabalham em casa dependem de construir boas relações para serem bem-sucedidos. Por isso, desenvolver um forte relacionamento interpessoal no trabalho é uma tarefa importante. Tão importante que empresas, através do RH, cria a autoavaliação 360. Tem a autoavaliação 360 e tem a autoavaliação também, a avaliação, né, 360, e tem a avaliação pessoal, onde você avalia os seus funcionários e você se autoavalia também. Então, todos na empresa são avaliados. E através dessa avaliação, você passa feedbacks e você recebe feedbacks, né? Um estudo da Universidade Delta State concluiu que um relacionamento interpessoal positivo no trabalho promove uma variedade de resultados benéficos para o indivíduo, tá? E que intervenções de gestão podem ser fundamentais para promover amizades no trabalho, iniciando atividades sociais dentro e fora do local de trabalho. E com relação a esse estudo, eu tenho até um exemplo para falar para vocês. Muitas pessoas aí vão saber do que eu estou falando e até conhecem, né? Meu primeiro emprego, tá? Que faz só um pouquinho de tempo, tá, gente? Meu primeiro emprego, eu trabalhei na empresa Paz Mendonça, tá? Hipermercados. E eles tinham esse hábito, tá? Eles promoviam a amizade no trabalho. E dentro e fora. Por que dentro e fora? Estando dentro do local de trabalho, nós, como colaboradores, muitos de nós tínhamos os nossos papéis ali. Nós trabalhávamos na empresa
E em finais de semana, o diretor cedia o sítio pessoal dele para que os colaboradores pudessem se reunir, né, e se divertirem. Tinha jogos, né, interlojas. Então, uma loja jogava contra a outra, nós fazíamos as súmulas, né, dos jogos. Então, tinha time feminino de vôlei, tinha time masculino de futebol, tinha time feminino de futebol de salão e tinha masculino de futebol de salão. Nós íamos aos finais de semana com as famílias, nós levávamos as nossas famílias. Então, eu tenho fotos, né, dos meus filhos pequenos. A minha filha tinha 6 meses e eu já estava na quadra jogando vôlei, e ela lá no carrinho, o pessoal olhando ela para mim. Então, isso é você promover atividades sociais dentro e fora do local de trabalho, tá? E por que eu estou citando isso como exemplo? Até hoje, tá? Muitas dos ex-funcionários ali, até hoje a gente se encontra, né? Até hoje nós visitamos esse mesmo sítio, tá? Do diretor, é o sítio pessoal dele. A gente visita assim com ele, pessoa super respeitada, sempre foi respeitada, a gente nunca deixou o respeito de lado, tá? E é o tipo de pessoa por quem nós fazemos, tá? Pela autoridade que ele tem, certo? Então, um exemplo aí que eu vivi, ok? Quando falamos, né, quando falamos do relacionamento interpessoal no trabalho, entendemos aí a união de vários indivíduos dentro do ambiente corporativo. É comum que essa relação se desenvolva entre profissionais que trabalham em uma mesma organização ou façam parte do mesmo time, né, como citado. Então, normalmente, o relacionamento interpessoal, no trabalho, ele ocorre em empresas de médio e grande porte, né, em função da quantidade de pessoas que tem, não é verdade? Como no caso do hipermercado onde eu trabalhei. As pessoas costumam se aproximar por empatia, né, ou por terem algo em comum, né, por encontrarem algo em comum. Por meio do relacionamento interpessoal no trabalho, profissionais conseguem facilmente o feedback honesto, tá? Apoio durante momentos de crise, né, como a gente citou ali, uma divisão melhor das tarefas. Bom, então o que acontece? Fatores que influenciam, né, nas relações aí. Em geral, os profissionais, eles desenvolvem, né, os relacionamentos interpessoais no trabalho. São pessoas que possuem metas e objetivos em comum, tá? Eles compartilham os mesmos interesses, né? Quando você tem a mesma linha de raciocínio, quando você pensa parecido com a outra pessoa. Então, a linguagem verbal e não verbal, né, e o saber ouvir são condições importantíssimas para se estabelecer um vínculo e fortalecê-lo. E a liderança, ela tem um papel muito importante nesse caso, onde deve se estabelecer aí o respeito e a admiração, né? Um relacionamento interpessoal no trabalho forte é aquele que, independentemente da posição ou do cargo na empresa, se estabelece por empatia e equilíbrio, né? Existe um equilíbrio entre as pessoas, né? Então, existem algumas fases, tá? Por que passam, né? Fases pelo que o relacionamento interpessoal passa. Independente se é dentro da empresa, né? Dentro do ambiente de trabalho, ou se é no ambiente familiar, ou se é no ambiente esportivo, né? Como nós citamos. E esses relacionamentos interpessoais, eles são muito dinâmicos, né? Eles passam por constantes mudanças, mas também têm uma vida limitada, começo, meio, fim. Um dos maiores estudiosos do assunto, o psicólogo alemão George Levinger,
ele propôs um modelo de desenvolvimento de relacionamento que passa por 5 etapas, na verdade. Uma delas é o conhecimento, né? O ato de você ter o primeiro contato, né, com a pessoa, né? O contato, a proximidade física ali. Então, são as primeiras impressões, esse é um dos fatores, né? Caso haja, então, a afinidade, os indivíduos podem continuar a se encontrar e ir para a próxima etapa, tá? Mas, às vezes, essa etapa do começo, ela pode ser duradoura também, né? A fase do conhecimento. Vamos usar como exemplo aí a fase do namoro, né? Tem os apressadinhos, né, que estão se conhecendo ali e já querem ir para a construção do relacionamento, né? E tem aqueles que preferem ir mais devagar ali. Tem o cara que fica enrolando a menina ali por algum tempo, né? E às vezes é a menina que enrola o cara, né? Então, tem as fases aí. E a fase da construção, quando as pessoas começam a desenvolver um laço de confiança e se importar uma com as outras. Então, até por conta da segunda fase, que é a de construção, ter uma relevância aí maior, né? Às vezes a primeira fase, ela dure um pouco mais, porque você espera realmente criar aquele laço de confiança. Então, como saber se você vai poder ou não confiar naquela pessoa no relacionamento? Até porque, às vezes, você pode, no caso de um relacionamento a dois, ou até no caso de liderados, você tem a questão dos antecedentes, né, da pessoa. Então, por conta disso, essa fase ela pode durar um pouquinho mais, né, para chegar na segunda. E no caso da fase de construção, ela se baseia, né, justamente em uma necessidade aí de proximidade e de estar com os outros, né, que compartilham seus interesses e as motivações. A continuação, no caso da fase, depende de um compromisso mútuo, né, das partes aí, tanto do liderado quanto do líder, quanto do liderado e do familiar em questão, do jogador e de quem está comandando o time. Então, ela tem que haver um compromisso mútuo aí, né, de construir esse relacionamento. As duas partes precisam estar engajadas em dar continuidade na construção aí. E isso pode ser de longo prazo, costuma ser, né, de longo prazo e ser estável, tá? E acontece também, de alguns casos, de muitos casos, né, vamos ser realistas, de chegar no período de deteriorização. Nem todas as relações acabam se desfazendo, mas as que sim costumam apresentar sinais como insatisfação, tédio, ressentimento por uma das partes, né? Como no começo, às vezes as pessoas confundem, né, necessidade com desejo. Então, de repente, eu como líder posso entender que o que a pessoa está me pedindo é mais um desejo, não é a sua necessidade. Então, eu posso dizer um não para essa pessoa. E isso gera uma insatisfação para ela, gera um ressentimento. As pessoas tendem, né, a se comunicar menos e deixar de revelar alguns aspectos da sua vida. Alguns relacionamentos interpessoais, então, podem se reconstruir e outros podem acabar, né? Nessa fase aí. As pessoas podem, de fato, se entender novamente e dar continuidade e outros não. O desentendimento pode não ter fim e, de fato, ali o relacionamento acabar.
né? Chegar à finalização, que seria a quinta etapa, né? A fase final do relacionamento, que pode ocorrer por término, por morte, por distanciamento, mas pode acontecer. E isso em qualquer situação aí, né? E como construir, então, relacionamentos fortes, né? Relacionamentos fortes interpessoais no trabalho, então. Vamos focar no trabalho. Pratique a escuta ativa, tá? E por que eu estou frisando no trabalho? Porque é um local onde nós passamos a maior parte do nosso tempo, a maior parte da nossa vida, não é verdade? Mas é importante também que todas essas habilidades citadas aqui, nós utilizemos também nas outras situações, para manter o bom relacionamento, ok? Então, como já dissemos, né, o fato de você ouvir, né, a escuta ativa, pratique isso. É o ato de você receber uma mensagem de forma focada. O interlocutor está falando e você, de fato, está dando atenção a ele, de fato, está prestando atenção em cada palavra que ele está te falando, né? Pode ser praticado em reunião, conversa casual, né? Ou troca de feedback também. Quem escuta deve desenvolver um interesse genuíno no que é falado e criar uma comunicação clara e efetiva com os colegas, o que ajuda a fortalecer um bom relacionamento interpessoal no trabalho. Atitude positiva também é um fator que precisa ser levado em conta aí para você criar um bom relacionamento no trabalho. Atitudes positivas são bases importantes para bons relacionamentos, inclusive, né, principalmente dentro do ambiente de trabalho. Para isso, desenvolver habilidades como empatia, cooperação, respeito, né, pode contribuir para conexões mais profundas e verdadeiras. E até no caso de atitudes positivas, eu penso da seguinte maneira, e foi uma situação que eu criei mesmo. No meu setor, cada conquista que nós tínhamos, por menor que fosse, nós comemorávamos. Nós criamos o hábito de comemorar. Prevenção e perdas. Vamos dizer que a nossa meta era chegar a 2%, né? E nós chegamos ali a 2% cravado. Não fizemos mais que isso, foi cravado. Mas nós chegamos na nossa meta, então vamos comemorar, certo? E a gente comemorava. E para comemorar, eu comecei a adotar uma frase que eu ouvi do meu irmão caçula. É disso que eu estou falando. Então, sempre que a gente chegava a uma meta, cada vez que um funcionário, que um colaborador ali, que um liderado meu, chegasse numa situação que ele estava ali quebrando a cabeça, né, e ele, nossa, ai, graças a Deus consegui isso aqui. É disso que eu estou falando, parabéns, é isso aí mesmo. Então, é você incentivar as pessoas positivamente, com atitudes positivas. Isso dá ânimo às pessoas, né? Isso faz com que elas fiquem cada vez mais dispostas a executar com excelência o trabalho delas, tá? Então, atitude positiva. Criar o hábito de você comemorar as conquistas, tá? Seja respeitoso, né? Respeitar as pessoas é fundamental. Dizem que para você ser respeitado, você precisa respeitar. É uma frase que a gente ouve, não é verdade? Qualquer ambiente, né, conta com pessoas distintas que podem apresentar pensamentos diferentes e divergências de valores. E a gente precisa respeitar isso. Nem todo mundo pensa igual. E que bom, né, que nem todo mundo pensa igual. Porque, já pensou? Ideal seria que em todas as situações tivessem pelo menos 3 cabeças
ou que acima desse número, então, ideal que para tomadas de decisões fosse sempre em números ímpares, né? De 3 para cima. Por quê? Se nós pensamos diferente, então eu tenho uma opinião. Você tem a sua opinião. Então, a terceira pessoa, ela pode avaliar, né, e dar a opinião dela. E ali, diante dessa avaliação ali, nós tomamos a melhor decisão em conjunto, certo? Mas é mais ou menos nessa situação. Acho que é o 10º homem, alguma coisa nesse sentido. Lembrei, é isso mesmo, é o 10º homem. Cada um dava a sua opinião. E se desse empate ali, quem decidia era o 10º homem, tá? Ele decidia pela divergência de opiniões ali. Especialmente no ambiente de trabalho, é preciso trabalhar para ser tolerante e aberto às diversas perspectivas que venham a ser representadas, com respeito, né, pelos colegas e os seus históricos. Cada um traz uma bagagem, não é verdade? E isso precisa ser respeitado. Nós aprendemos muito com diferentes visões, não é verdade? Nós aprendemos muito com diferentes pessoas, de diferentes postos. Não é porque a pessoa é de um posto abaixo que o meu, que ela não tem algo a me ensinar. Não é porque a pessoa é de um posto acima que o meu, que eu não possa contribuir, não possa lhe ensinar algo também. Então, precisa-se haver o respeito, né? Precisamos estar abertos a críticas e a feedbacks. Não é vergonha você reconhecer que você errou. Não é vergonha você reconhecer que a sua oferta ali, né, que a sua ideia não foi aceita, que a ideia do colega foi aprovada. Pode ser que a ideia dele realmente seja a melhor para aquele momento. Não que a sua ideia seja ruim, tá? Ela pode ser boa, mas para um outro momento. Para aquele momento pode ser do colega. Então, não é vergonha nenhuma você reconhecer, né? Então, você precisa estar aberto a críticas e a feedbacks. E quando eu digo a feedbacks, é no sentido de você obter outras perspectivas, né? Seja como as pessoas a forma com que as pessoas te enxergam, ouvir das pessoas o que elas pensam de você, ou você perguntar mesmo se você está fazendo um bom trabalho. Perguntar para o seu liderado o que ele acha da forma com que você está liderando o departamento. Isso é você estar aberto a críticas e feedbacks, né? Aproveite essas relações para entender melhor como você é visto e buscar o autoconhecimento, né? E o autodesenvolvimento. Lembra que eu falei da avaliação 360? É aí que ela entra. Então, estabelecer limites também é importante. Apesar dos relacionamentos interpessoais serem muito importantes no ambiente de trabalho, é preciso manter-se, né, profissional ali em termos de foco e de produtividade. É difícil dissociar a vida pessoal da profissional, mas também precisamos de um espaço exclusivo para a nossa individualidade. Isso não significa ser grosseiro ou evitar os colegas. Apenas saber os momentos certos, né, para dialogar. É bom ter isso em mente. Se posicionar é preciso. E como eu comentei ali atrás, vão haver situações ali de sabores, né, acontecerão. Justamente por pessoas pensarem diferentes, né? Como eu disse, nem Jesus agradou a todos. Então, não é você que vai agradar. E se você tentar fazer isso, tentar agradar a todo mundo, vai transparecer aí uma falta de personalidade. Então,
posicione-se sempre, tá? Não somos donos da verdade, mas o posicionamento é importante para manter a nossa autenticidade, para manter a nossa essência, para manter a nossa credibilidade, tá? É assim que nós vamos adquirir a autoridade. Então, o fato de você se relacionar bem com as pessoas, é preciso que nós tenhamos, né, essa clareza do que nós precisamos buscar. Buscar conhecimento sempre, sendo humildes, não é verdade? Não, sem querer agradar a todos. O importante, como eu disse, é você inserir essas técnicas de maneira, não é sutil, mas de maneira natural. Ou seja, não é você treinar essas técnicas no momento que você precisa trabalhar com a pessoa. Não, é você treinar essas técnicas no seu dia a dia, de forma que você realmente haja naturalmente, né? Que você aplique essas técnicas naturalmente de influenciar pessoas, mas tratando de fato as pessoas bem, tá? De forma que você realmente crie bons relacionamentos com seus vendedores, com filhos, com familiares, com líderes, com liderados, certo? Essa é a dica de hoje. Boas vendas e bons negócios a todos! Tchau, tchau, gente!